Compartilhar aqui hoje com você algo bem prático para a vivência dos nossos Giavites, aproveitando esse tempo, que nós estamos com tantas restrições, tantos protocolos, mas nós precisamos continuar discipulando. Então, a estratégia que temos para o discipulado neste momento de pandemia de coronavírus e para os dias que seguirão é o que chamo de discipulado ativo por meio do Giavite. O discipulado ativo por meio do Giavite. Para fundamentarmos isso que estou compartilhando com você aqui essa noite, eu quero ler com você a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. O capítulo é o 2, e nós vamos ler os versos 1 e 2. Texto que nós já lemos há poucos dias atrás, quando foquei aqui uma série de mensagens no Líderes de Vitória, com base textual nas cartas de Paulo a Timóteo. Mas agora eu quero compartilhar com você uma mensagem temática, o discipulado ativo por meio do Giavite, baseado aqui nesta advertência que o apóstolo Paulo, nessa instrução que ele passa a Timóteo por meio de sua carta. Diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Veja a estratégia. Aquilo que recebeu, aquilo que ouviu, você passe, olha Paulo dizendo para ele, passe para pessoas, confie a homens, a pessoas fiéis. Quando falamos aqui os seres humanos, pessoas fiéis, mas que não bastam apenas ser fiéis. Elas também têm que ser treinadas, ou seja, capacitadas para passar, para ensinar a outros. Outros também que devem ser fiéis e capazes de passar para outros. Por aqui nós vamos com o discipulado ativo, sempre em ativação de novos discípulos para o Senhor. Então eu quero destacar aqui para vocês algumas características deste discipulado ativo. E entenda isso, queridos, aqui o nosso propósito é uma instrução prática para evitarmos alguns equívocos do que vem a ser o verdadeiro discipulado. Nós já sabemos que o discipulado é uma relação íntima e pessoal, onde um discípulo mais maduro ajuda um outro discípulo de Jesus a se aproximar mais deles e assim multiplicarem um novo discípulo. Olha, é um discípulo mais maduro que ajuda um outro discípulo de Jesus a aproximar mais de Cristo. E o propósito é multiplicar um outro discípulo. Então, eu quero destacar a primeira frase aqui, a primeira característica deste discipulado ativo. O discipulado ativo é um cuidado espiritual. Quero destacar que é um cuidado espiritual. E se é um cuidado espiritual, tem cabal relação com o amor. A nossa vida ela é circunscrita no amor. Porque nós somos de Cristo, nós somos de Jesus. E Jesus é o amor, nosso Deus é o amor. 1 João 4,8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Jesus, o nosso Senhor, é amor. E a nossa vida, a nossa caminhada com Cristo é uma caminhada de cuidado em amor, relação de amor. Paulo falando na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ele fala com detalhe como é o exercício do amor no relacionamento, no discipulado, não é? E vai dizendo lá, o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê. Mas uma advertência aqui, nós estamos falando de cuidado espiritual. Não dá para confundir cuidado espiritual com um atendimento psicológico, não é? Tem gente confundindo o que é discipulado de cuidado espiritual com atendimento psicológico.
E aí o discípulo vai e quer só falar e descarregar e ficar leve com os seus problemas. Não, não é isso. O discipulado ativo espiritual cuida do espírito. E nós sabemos que a vida toda estará equilibrada se a sua vida espiritual estiver de pé. Não adianta você ir para o tratamento psicológico. Eu preciso tanto desabafar, eu preciso falar algumas coisas aqui, eu preciso isso. Meu discipulador, olha, em nome de uma transparência aqui, eu vou falar algumas coisas. Não é só isso. Não pode se buscar só isso. Tem que buscar amadurecimento espiritual. Porque o discipulado ativo também é treinamento para o amadurecimento. Olha, é um discípulo mais maduro que ajuda um outro discípulo de Jesus. Então, o segundo destaque é que nós estamos em um treinamento em busca do amadurecimento. Um treinamento, um cuidado profundo, uma edificação da vida, para amadurecermos espiritualmente. E o discipulador, ele incentiva, ele é um incentivador a você ter tirar tempo sozinho com Deus. Ele é um incentivador para que você possa amar as Escrituras e ter sede por ler a Bíblia toda, durante todo o tempo. Ele é um incentivador para que você busque conhecimento de Deus para melhor trabalhar o seu povo, lembrando que nós precisamos tirar nisso, o exemplo de Salomão, quando foi colocado na liderança do povo de Deus, quando Deus perguntou a ele, o que você precisa, Salomão, o que você quer como líder? Ele disse, eu quero sabedoria para dirigir o teu povo. Essa deve ser a busca na liderança, e por isso mesmo o discipulado é um treinamento, não é um cuidado para o amadurecimento nesse sentido de sabedoria, conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus, experiências com o Senhor. Para isso nós precisamos nos aprofundar, investir em jejuns, em tempo de oração, em estar juntamente com a liderança, em focar na vida dos líderes, em andar com eles, que nós chamamos de koinonia, comunhão, ficar perto de quem está amadurecido. É por meio do testemunho que nós mais comunicamos verdades de Deus. Então, o discipulado, por meio do Geavite, ele tem esse propósito, cuidado espiritual, e aí levar, incentivar, estar junto na consagração, estar junto na oração, estar junto nos jejuns, nos programas da igreja de aprimoramento da vida espiritual, de cuidado, de avanço no espírito, da formatação da fé. Esses programas todos que nós estamos tendo, manhã da alvorada, nós tivemos aí oração que era o cobertor da madrugada. Agora nós vamos ter um programa muito importante ainda este ano, Cruz e Conquista, os encontros do Geavite. Isso tudo o líder precisa pulsar. Isso é cuidado espiritual. À medida que você vai compartilhando o cuidado espiritual, então você vai treinando os seus liderados para um amadurecimento. E quando treinamos para um amadurecimento, queridos, nós não treinamos apenas para ministrar uma célula, nós não treinamos apenas para que eles possam receber um título de líder ou de colíder, ou então abrir a casa para um anfitrião. Isso aí são consequências de uma vida espiritual aprofundada, de autocomprometimento com a causa de Deus. Quando nós somos amadurecidos no Senhor, somos tratados no Espírito, somos discipulados, automaticamente a nossa vida se dá para o Senhor. Pois eu já não vivo mais para mim. Tenho este ano todo compartilhado acerca da negação de si mesmo, A vida do renovo no Senhor é uma vida de negação de si mesmo, assim como Cristo abriu mão de tudo, abriu mão de si, deixou a glória, esvaziou-se de si mesmo para tomar a forma de homem limitado. Nós também devemos nos esvaziar do eu para nos moldar à pessoa de Cristo, à unção que está sobre ele, a vida de Deus em nossa vida. Então, à medida que nós vamos passando pelo treinamento, ou seja, andando juntos, na mesma toada, no caminho estreito, experimentando a fé,
tendo experiências graciosas, profundas com o Espírito Santo, de sustento, de cuidado, dos milagres. Nós vamos amadurecendo, entendendo que nós dependemos totalmente do Senhor, não é? Dependemos totalmente do Senhor e precisamos andar juntos para que um possa socorrer o outro, porque se um cair, o outro levanta, um aquece o outro. É a palavra de Deus, o próprio sábio Salomão em Eclesiastes, que diz que um cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Então, podemos até citar, né, pode ser até uma forçada de interpretação, não é? Cristo como elo, né, como parte desse cordão, você, líder, seu discípulo ou seu discipulador, e você, e aí um cordão de 3 dobras com relacionamento. Isso vale para o casamento, para o casal, isso também vale para a estada com o Espírito, Pai e Jesus em nossa vida, sabe? Todas estas adequações aí, análogas nós podemos fazer, mas nós não podemos esquecer que tudo que diz respeito ao discipulado ativo, ativação, tem foco na multiplicação. Discipulado não é para ser uma koinonia continuada, não é uma formação de koinonia continuada, nem é uma relação doentia de alta dependência. Não, nós somos discípulos de Jesus e temos conosco um discípulo mais maduro, que ama o Senhor, nos ajudando a nos tornar discípulos de Jesus, a nos aproximar mais dele. Vez ou outra, nós encontramos algumas pessoas falando sobre discipulado, dizendo o seguinte: fulano de tal é meu discipulador, é minha discipuladora, eu não posso mais ter relacionamento com qualquer outro líder da igreja que não seja esse discipulador. Nós não somos e não trabalhamos discipulado de dependência. Se isso está acontecendo, alguma coisa equivocada na relação daquele discípulo mais maduro com você, acabou acontecendo. É hora de acertar, é hora de consertar isso. Nós estamos trabalhando de discipulado ativo, onde nós estamos, nós frutificamos. Eu não serei discípulo para sempre daquele discipulador, do discípulo mais maduro. Não, o trabalho é que todos nós cheguemos à plena estatura de Cristo, ou seja, todos nós cheguemos à igualdade na fé. Não é para ninguém nunca ficar para baixo nos servindo, não, é para todos sermos iguais no Senhor, ativos. Eu quero que você, líder, entenda uma coisa: talentos diferentes não nos fazem maior nem menor do que os outros. Ao contrário, Paulo nos adverte na sua carta aos Filipenses, que nós devemos, Filipenses capítulo 2, verso 3, que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Nós devemos considerar os nossos irmãos superiores. Nunca considerar que nós somos superiores a eles. Não é? Eu, como líder pastoral da igreja, eu tenho um dom, mas eu sei o meu papel é conservo de vocês. Eu estou aqui para servi-los, não sou maior do que ninguém. Eu estou aqui para ser servo. E um líder precisa entender, eu estou aqui para servir. E servir bem, como compartilhei na mensagem do domingo à noite, com zelo. Não é? Serviço com zelo, fazer muito bem, com excelência. Não é? A honra que nós recebemos, queridos, não é porque nós somos melhores, é porque o Senhor move os corações para que você, líder, para que você seja honrado por aqueles que Deus colocou em sua vida para te abençoar. E nisso é nosso papel, honrar aqueles que o Senhor colocou em nosso caminho, honrar os nossos pais, honrar as nossas lideranças, honrar os nossos pastores, honrar os nossos discipuladores. Isso é um amadurecimento espiritual que nos faz. Não pode ser por obrigação, nem por um coração entristecido, mas tem que ser por alegria, felizes no Senhor em semear em boa terra, entendendo que nós estamos trabalhando para o melhor, e à medida que nós semeamos em boa terra, sabe, o Senhor vai nos enchendo de sementes, Ele vai nos dando mais sementes, porque o Senhor Deus é Deus das sementes, para que nós possamos plantar e multiplicar a vida, multiplicar então pessoas multiplicadoras. Já se diz lá em seu livro, o pastor A.B. Uber, falando o seguinte: um discípulo ou um líder de sucesso é aquele que consegue
formatar líderes ou discípulos também bem-sucedidos, né? Então, líder de sucesso é aquele que tem treinado pessoas para que elas sejam bem-sucedidas. Nós nunca vamos trabalhar para que um discípulo continue a ficar no mesmo lugar. Isso não é discipulado. Isso pode ser conveniência, isso pode ser qualquer outra coisa, dependência, mas não é discipulado. Discipulado tem o propósito de ver o nosso irmão amadurecer, que ele cresça ainda mais, não é? E eu vá junto com ele. É assim, vamos juntos. Não é para ficar no mesmo lugar. Nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor juntos. O discípulo mais maduro incentiva ao crescimento para aproximarmos mais de Jesus, para termos uma relação mais íntima com o Senhor. Então, nós não temos discipulado para falar de problemas, nós temos discipulado para aprender de Deus soluções, para buscar do Senhor a saída, para irmos mais para o joelho, porque caminha espiritualmente muito mais longe quem vai de joelhos. Avança muito mais no Senhor, não aquele que está de pé, mas aquele que está prostrado. Não é? Cresce muito mais, não aquele que se autoproclama, mas aquele que se humilha. Vai muito mais além, não aquele que busca os primeiros assentos, mas aquele que se assenta aonde Deus permite. Aleluia. Então veja bem, queridos, discipulado ativo é aquela prática por meio do GEAVIT, por meio da célula, em que nós trabalhamos relacionamento para incentivar os nossos irmãos a aproximarem mais do Senhor Jesus. Uma boa estratégia para o discipulado ativo por meio da célula do GEAVIT é criar, além das reuniões do GEAVIT, reunião de discipulado, onde vocês vão compartilhar a palavra de Deus, onde vão compartilhar ensino, onde o líder do GEAVIT, o facilitador, ou um outro membro vai ajudando para surgir as questões, para vocês buscarem conhecimento, para motivar a estar na escola ministerial. Reuniões que fazem, que pode chamar de GD, grupo de discipulado, para juntos prostrarem diante do Senhor e orarem. Não é? Isso tudo, o líder de um GEAVIT, um líder de uma célula, ele tem liberdade para fazê-lo, está no seu campo de atuação, reuniões de oração, reuniões de koinonia, não é? Reuniões de preparação para as festas temáticas, para as ações de colheita, eventos de colheita, não é? Preparação para multiplicação, para alcançar mais pessoas, e quando o seu GEAVIT estiver pronto para multiplicar, vocês, discípulos do Senhor, caminhando junto, vão abrir uma nova frente, não é? Vão colocar em dias diferentes para que aquilo possa dar certo. Sabe, é uma sede enorme para ver pessoas ativas no Senhor, no reino de Deus, sendo tratadas pelo discipulado ativo. Pode haver reuniões pessoais para ajudarem uns aos outros, para sabe o quê? Não para conversar acerca de A, B, de estratégia, blá, 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 não. Oração, ouvir Deus, tirar tempo de silêncio para ouvir o Espírito Santo, para crescerem juntos, para ter aquela comunhão, para ouvir o céu, pois o céu está aberto sobre as nossas cabeças, com um foco só, multiplicar outros discípulos de Jesus. Paulo fala assim: filho meu, o que você aprendeu, multiplica a outros. Mas uma coisa, o discipulado, queridos, o discípulo, ele tem um só meio de fortificação. O nosso meio de fortificação não é o outro irmão, não é a liderança. Quem nos fortifica é Cristo Jesus.
Olha o que Paulo fala no verso 1 da sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Nós não estamos fortificados porque temos um discipulado ou um discipulador. Nós não estamos fortificados porque temos uma igreja e temos um pastor. Nós não estamos fortificados porque nós temos um nome. Nós não estamos fortificados porque nós temos um lugar. Não. Nós estamos fortificados porque nós estamos firmes na graça de Cristo Jesus. Na graça do ungido de Deus sobre nós. Essa unção foi derramada em nós. Essa unção está em nós. O Espírito Santo fervilha em nosso peito e frutificamos. Não é? Por meio dele, por ele, o fruto dele se manifesta em nós. O fruto dele é vivo em nós. E aí, nós usufruímos do fruto do Espírito. Entenda isso. O fruto do Espírito faz-nos usufruir do sobrenatural. E o nosso fruto, nós frutificamos então, quando ele frutifica em nós o seu fruto, nós frutificamos então outro discípulo. Porque um discípulo multiplica outro discípulo. Nós multiplicamos segundo a nossa espécie. Então, entenda, o discipulado ativo é para multiplicar outro discípulo do Senhor. Não é para ficarmos tratando os dodóis que nunca saram. Não é para ficar batendo papo de assuntos que não vão levar ao aumento, ao amadurecimento espiritual. Não, no discipulado não há, queridos, menção de estratégia de negócio, não é? Nem aconselhamento para fazer A, B ou C. Nós procuramos a palavra de Deus para nos moldar. Eu preciso me moldar primeiro. E aí o Espírito Santo, em sua governança, gera a minha vida. Ele gere, ele vai, como diretor, ele vai levar. Não dá para substituir o Espírito Santo pelo discipulador. Isso não é discipulado ativo. O que eu devo fazer? Como eu devo fazer? O que você acha que eu devo fazer com os meus filhos? O que você acha que eu devo fazer com o meu casamento? Isso aí é tratamento dos pastores, é no ensino pastoral, é por meio da escola de ministérios, é por meio da ministração para casais, é por meio da ministração para filhos. O discipulador leva o discípulo a uma relação íntima e pessoal com Cristo, para governança do Espírito Santo sobre ele. Aí ele vai poder ouvir a liderança, ele vai ouvir os pastores, ele vai ouvir as ministrações, ele vai ouvir a palavra e vai entrar nele. Não vai haver resistência, porque ele quer ser saciado da sua sede de Deus. Então nós precisamos crescer nisso. Às vezes, nós confundimos a prestação de contas espiritual com a prestação de contas da própria vida. Não é? Por que o discipulador pergunta para o discípulo assim, como você está? Ele está perguntando a você como você está, não é para que você possa experimentá-lo como um psicólogo. Ele está perguntando a você como você está para poder ajudá-lo em oração por sua vida. E aí você vai abrir algumas situações e ele, vamos orar por isso agora. Vamos buscar Deus agora. Olha, você precisa de tirar tempo com o Senhor. Você precisa ter vida com Deus. Vamos jejuar juntos por isso. Mas não dá instrução pessoal. Eu acho que você deve fazer assim. Eu penso que você deveria fazer daquele jeito. Eu penso que seria... Isso não é discipulado. Isso é aconselhamento pessoal, mentoria pessoal, não é? Algum outro tipo de treinamento, qualquer outra coisa. Discipulado é foco no espiritual. Então, por meio do Javite nós podemos fazer isso. Podemos criar aqueles momentos de oração maravilhosos. Nós podemos estar juntos para
Compartilhar a palavra de forma singular. A célula de tema livre é uma grande oportunidade para compartilharmos a palavra, falarmos de nossas impressões. Se você não tiver a resposta para aquele momento, você vai dizer então para o membro da célula ali: eu vou procurar essa resposta com o meu pastor, com a minha liderança, e vou trazer para você. Mas nunca ministre a sua impressão pessoal. Você precisa ministrar a voz do Espírito Santo por meio da palavra. Não é a nossa voz, é a palavra de Deus que precisa ser ministrada. Que Deus possa ajudar você em seu discipulado por meio do Giavite, discipulado ativo, a ir para as Escrituras, a dar o cuidado espiritual, a juntos amadurecerem no Senhor. No nome de Jesus. Eu quero orar com você agora para ajudá-lo a orar pela caixinha de sonhos dos membros de seu Giavite. Olha aí, está vendo o cuidado espiritual? Caixinha de sonhos, incentivar a leitura da palavra. Não é? Outro cuidado espiritual que a gente acha que é cuidado material. Não, é cuidado espiritual. A marcha do amor é quando nós amamos e doamos. A oferta que nós ministramos no Giavite, na célula, não é? Porque quando nós estamos ofertando, que nós estamos trazendo para nós a bênção de Deus, como diz Malaquias capítulo 3, a palavra de Deus fala: eu abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vocês uma bênção tão grandiosa que dela vos advém a maior abastança. E nós vamos trocando experiências no Senhor. No momento da ministração da oferta no Giavite, sempre tem que procurar dar um testemunho de prosperidade. Nós estamos chegando aí nos 12 dias de dezembro, os 12 primeiros dias para a semeadura do ano 2022. Semear 2022. Olha, quantas bênçãos Deus trouxe a você por meio daquela sua ação no semear 2021. Sabe, nós precisamos compartilhar os testemunhos. Tudo isso é prática do discipulado por meio do Giavite. Então agora, você vai entregar seu dízimo, sua oferta, por meio aí online, pois hoje a transmissão é aqui online, você tem Pix, você tem o QR Code aí na tela, você tem as informações que estão aí para você ser fiel e permanecer fiel ao Senhor na área financeira. Lembrando que tudo melhora na nossa vida quando a nossa área, a nossa vida espiritual está bem nutrida, discipulada, alimentada no Senhor, tá bom? Então, oremos agora. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos apresentando aqui os nossos grupos de afinidade Vitória em várias áreas, em várias partes, bairros da Grande Vitória. Deus, em Cariacica, em Fundão, aqui na Serra, nós cremos, ó Deus, que o Senhor está fazendo mais e melhor. Nos ajuda, Senhor, a cuidar bem e espiritualmente, muito profundamente, daqueles que o Senhor colocou em nossas mãos para cuidar. Obrigado por dar-nos a oportunidade de continuar ministrando a Tua palavra, Deus, tanto online quanto presencialmente. E que venhamos experimentar, ó Deus, mais bênçãos ainda, com o processo, inclusive agora, da alvorada dominical, oração às 8 da manhã, aqui no templo presencial. Senhor, nos ajuda, que os irmãos continuem no tempo sozinho com Deus, focados, crescendo, espiritualmente amadurecendo, que a nossa liderança continue saudável. Pai, no nome de Jesus, que os nossos membros das células sejam multiplicadores, ovelhas saudáveis para trazer bastante multiplicação. Abençoa as famílias, no nome do Senhor Jesus, com toda sorte de espiritual, ó Deus, também nas finanças, essa bênção seja prolongada e abençoadora, no nome de Jesus. Amém.